A segurança do trabalho e a pandemia Covid-19 na indústria. Gabriela Pereira, Maria Clara Menin, Peter Schneider Castro, William de Barros Silva. No ano de 2020, toda a humanidade foi pega de surpresa com a propagação de uma nova doença respiratória, a Covid-19, popularmente conhecida como coronavírus. O caos e a insegurança econômica se instalaram rapidamente pelo mundo, porque, de forma repentina, muitas empresas e indústrias tiveram que fechar as suas portas ou alterarem seus protocolos para seguirem com as orientações da OMS. As indústrias, embora não tenham sido afetadas em sua linha produtiva, tiveram que se adaptar aos novos protocolos sanitários. Foi necessária a ampliação das normas de segurança e o uso de EPIs. Os objetivos específicos desse trabalho são desenvolver um plano de ação e prevenção contra a Covid-19, identificar as melhores técnicas de controle à Covid nas indústrias, mostrar qual é a utilização correta dos EPIs e elaborar um plano de contenção a novas crises sanitárias. No início da pandemia, foram definidas orientações que deveriam ser seguidas por todos os serviços de saúde. A prática cirúrgica foi afetada diretamente devido à priorização de cirurgias de emergência, objetivando a reserva de leitos para pacientes com infecção respiratória, principalmente nas UTIs. Em Jundiaí foi publicado o Caderno de Protocolo Municipal, que tem como objetivo promover as medidas de prevenção e controle para todos os setores. E foi usado como referência na elaboração do Protocolo Sanitário Intersetorial Transversal do Plano São Paulo e a legislação municipal vigente. Conforme o protocolo geral discorrido no Caderno de Protocolo Municipal, as diretrizes que se aplicam a empresas e indústrias são, sempre que possível, priorizar o trabalho home office, manter o funcionário com diagnóstico confirmado ou suspeita afastado em casa por no mínimo 14 dias, evitar viagens a trabalho nacionais ou internacionais, sempre que possível realizar os encontros virtualmente, suspender a realização de simulados de emergência, tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes da empresa, seja em transporte coletivo ou individual e em ambientes de convívio social e familiar. Disponibilizar os EPIs necessários para cada tipo de atividade, orientar os clientes e funcionários a realizarem a higiene respiratória, que é cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, e higienizar as mãos logo após. Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os postos de trabalho, indicar para os funcionários e os clientes os locais corretos para descarte das máscaras, bem como ensiná-los a colocá-las e retirá-las do modo correto. Na questão da segurança do trabalho, os ambientes laborais são avaliados quanto aos riscos resultantes dos agentes físicos, químicos e biológicos, determinando a elaboração do PPRA. Antes da pandemia da Covid-19, os ambientes de trabalho eram avaliados com base nos riscos resultantes das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. A pandemia alterou completamente os ambientes de trabalho, devido à dificuldade de controlar a presença do vírus e saber quem é portador do mesmo. Sendo assim, ele é considerado presente em todos os ambientes de trabalho. Sabendo disso, os órgãos que são responsáveis pelas fiscalizações vêm liberando orientações e normas que devem ser seguidas obrigatoriamente pela empresa. As 37 normas regulamentadoras detalham a aplicação das disposições da CLT sobre medidas preventivas de medicina do trabalho, edificações, atividades insalubres e etc. Essas normas devem ser implantadas obrigatoriamente no local de trabalho e visam a proteção dos colaboradores. Um exemplo disso é a NR5, a CIPA, que tem como objetivo a preservação da vida e a promoção da saúde do colaborador. Seja durante a pandemia ou no pós-pandemia, é válido avaliar se os documentos ocupacionais precisam ser revisados ou atualizados com relação ao Covid-19. Assim, o PPRA, PGR e PCMSO devem ser revisados para a inserção de fatores relacionados ao coronavírus. Para entendermos, é necessário escrever sobre esse risco biológico e seus efeitos na saúde dos trabalhadores para priorizar os meios de controle e prevenção. E para que as medidas de prevenção sejam mais eficientes, os riscos biológicos devem levar em consideração o possível dano que a infecção pode causar, se existe tratamento para a infecção causada pelo agente biológico e qual o risco de propagação coletiva, levando em conta o vetor deste agente. Assim, descrevendo as classes dos riscos dos agentes biológicos e a classificação do Covid-19, é possível a tomada de ações com base no seu risco. As classes são distribuídas de 1 ao 4, do menor para o maior. Qual a classificação do Covid-19? Ele se encaixa na classificação 3, de alto risco individual, com capacidade de transmissão por via respiratória, para as quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Outras doenças relacionadas com a pandemia da Covid-19.
Principalmente no âmbito industrial, a síndrome de burnout vem se destacando. A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, podendo resultar em depressão profunda, ansiedade, síndrome do pânico. Ele é resultante de trabalho desgastante que demanda muita competitividade ou responsabilidade, levando a sentimentos de fracasso e insegurança. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz analisou o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental dos trabalhadores e mostrou que os sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% desses trabalhadores durante a pandemia no Brasil. Dentro das organizações, os sintomas das doenças citadas se tornam intensificadas e advertidas sobre a necessidade de maior atenção durante o período de isolamento social e fadiga provocada pela pandemia da Covid-19. Mesmo com a fábrica operando abaixo da capacidade e todos os setores administrativos sendo afastados para uma adaptação melhor ao formato do trabalho chamado home office, confere-se a dificuldade de imposição do distanciamento social pelo setor segurança, visto o ato como ampliação da cultura de segurança das empresas, o que demanda tempo para a adaptação de todos os trabalhadores, e para isso a fiscalização é aumentada por entre os ambientes de trabalho, intervindo na reeducação de trabalho na atividade industrial. Então houve uma ligação muito grande da área da saúde com a segurança do trabalho para promover a mitigação dos efeitos da doença, a fim de melhorar a eficiência dos trabalhadores, aumentando a produtividade e assim também contendo os danos econômicos provocados por ela. A promoção de programas de saúde, mesmo para o home office, é importante no momento, com a transmissão de palestras educativas e ginástica laboral em conjunto, mesmo televisionado e também com distanciamento físico, o que mantém o relacionamento dos trabalhadores, ajudando na organização das ideias e no apoio pessoal e emocional no quadro pandêmico. Na parte de segurança, esses incentivos e a comunicação é de extrema importância, e principalmente nos treinamentos e nos diálogos de segurança, que se tornam mais presentes, garantindo a reeducação no ambiente do trabalho, colaborando com a cultura de segurança da empresa. Das técnicas de prevenção à Covid-19 nas indústrias, dos equipamentos de proteção individual. Pela transmissão do vírus ser causada através da emissão de partículas, a utilização da máscara de proteção respiratória, a PFF2, ela é indicada desde o início da pandemia e destacando que o tipo indicado é o não valvulado, já que a válvula de exalação presente em alguns modelos, ela protege somente o usuário, expondo os demais presentes no ambiente. As máscaras de tecido sendo mais utilizada em ambiente administrativo. As luvas de látex também são utilizadas quando houver risco do contato das mãos do trabalhador com artigos, equipamentos e áreas contaminadas, de forma a reduzir a probabilidade da transmissão, principalmente para trabalhadores da área de serviços gerais e limpeza. O protetor ocular, ou protetor de face, ele deve ser utilizado quando houver risco de exposição do trabalhador a secreções e excreções, pois protege a frente e os lados do rosto. Da utilização correta dos EPIs. Máscara de proteção facial respiratória. Antes de colocar a máscara, lave suas mãos. A máscara deve ser colocada sob o nariz e a boca, presa sobre o queixo. A utilização da máscara deve ser feita certificando se consegue respirar normalmente e o ajuste deve ser feito por suas laterais. O usuário não deve tocar a superfície da máscara. Caso isso aconteça, é indicado que higienize suas mãos utilizando água e sabão ou álcool 70% para desinfecção. Luvas de látex. O uso de luvas é recomendado para os trabalhadores com as seguintes medidas: que sejam trocadas sempre que rasgar e a reutilização pode ser feita após lavar as luvas. Lembrando que a utilização de luvas não substitui a higienização das mãos, portanto, sempre que retirá-las, higienize as mãos. Protetor ocular ou protetor de face. São recomendados sempre que o ambiente oferecer risco de transmissão direta e a viseira deve ser mantida abaixada, protegendo a frente e a lateral do rosto. Outras medidas. Álcool em gel. O vírus causador da Covid pode ser transmitido através de contato direto ou indireto. O contato direto acontece através de gotículas respiratórias presentes no ar. O contato indireto acontece
quando tocamos alguma superfície contaminada e logo após tocamos as mucosas dos olhos, nariz ou da boca. O álcool em gel atua na estrutura do vírus, prejudicando-a e enfraquecendo-a. O vírus enfraquecido, ao ter contato com as células do nosso corpo, não tem ação sobre elas. Etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória é um conjunto de ações e medidas que devem ser tomadas para evitar a transmissão do vírus, como cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, utilizando o antebraço ou lenço de papel, evitar abraços, beijos e apertos de mão, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e toalhas, evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados. Prefira ambientes abertos e mantenha sempre os ambientes arejados e limpos. Distanciamento social. A empresa deve adotar medidas de distanciamento social com a distância mínima de 1 metro. Caso não seja possível o distanciamento mínimo, a empresa deve fornecer aos seus funcionários máscara PFF2 ou de tecido, proteção facial e óculos de proteção. É orientado também que a empresa delimite espaços comuns, como banheiros, elevadores e escadas, assim como o distanciamento mínimo em filas, como nos refeitórios. Do Plano de Ação e Prevenção contra a Covid nas indústrias. Num cenário de pandemia, o técnico em segurança do trabalho ganhou um destaque ainda maior, pois além de focar os seus esforços em prevenir acidentes do trabalho, teve que identificar riscos causados por um agente invisível e silencioso. Um plano de ação juntamente com a alta gestão da empresa teve que ser criado, com medidas aplicáveis como a obrigatoriedade do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel, a adesão ao teletrabalho nas funções aplicáveis, a delimitação e demarcação de espaços comuns, como sanitários, vestiários, salas de convivência, refeitórios e assentos. Também foi criada parceria com laboratórios de análises clínicas, de forma a antecipar a transmissão em massa, para que a empresa não perca poder competitivo e econômico e também mantenha os seus funcionários saudáveis. Aplicando assim a competência da segurança do trabalho, de avaliar o ambiente, identificar os riscos presentes e criar então medidas de controle e prevenção para um trabalho seguro. Plano de contenção de novas pandemias dentro das indústrias. Ao longo do ano de 2020 e de 2021, tivemos vários aprendizados, tanto ao decorrer da construção desse trabalho acadêmico, tanto pela magnitude que tivemos que compreender e aplicar dentro das nossas indústrias para que a gente não tivesse muitos efeitos regressivos dentro da atividade produtiva. Então, número 1, recomenda-se que as empresas elas compreendam a situação, né? Entendam o vírus, primeiramente, os efeitos dos vírus, para que a gente consiga entender como que podemos evitar a propagação dos mesmos. Incluindo, então, uma reforma cultural das empresas, né? Aprendendo um pouco sobre os efeitos dos vírus, a gente consegue entender como que podemos construir medidas construtivas e espalhar dentro da cultura das empresas para que todos estejam na mesma página e juntos no objetivo de combater a pandemia. Número 3. Manter todo tipo de distanciamento possível. Número 4. Uso correto de EPIs e de álcool gel, conforme explicado previamente. E a quinta e última recomendação seria uma simplificação da visão da atividade produtiva, como se fosse um overview em organogramas, estruturas simples, para que seja clarificada, né, a forma de administração da atividade produtiva. Como assim? É como se fosse uma forma visual, clara, de que caso algo aconteça no meio do processo, no fim ou no começo do processo, sejam identificadas oportunidades de melhoria para que fosse reduzida a forma de ineficácia e ineficiência, caso o pessoal pudesse correr risco de serem afastados por motivos de doença. Finalizando então o nosso trabalho, nossas considerações finais são de que a segurança do trabalho enquanto ciência dentro das empresas, de forma regulamentadora, viu-se constrangida em adaptar
e reformular todo tipo de cultura de forma ampla e macro. Embora a dificuldade, foi visto e foi avaliado em que todas as empresas que conseguiram compreender e mitigar os riscos conforme as recomendações de prevenção contra o Covid-19 tiveram sucesso e não uma ineficácia e ineficiência dos processos produtivos. Dessa forma, todas as empresas que conseguiram readaptar-se à cultura de prevenção à pandemia tiveram sucesso dentro da segurança do trabalho, reduzindo ao máximo todos os gastos que poderiam ser efetivados, acarretados pela pandemia e seus efeitos destruidores. Muito obrigado.